dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 2, semana 3. Pegue o seu caderno e vamos conferir as respostas. Bem, pessoal, na questão 1, nós temos aí um fragmento, cujo título é SOS Português, e um segundo fragmento, que fala sobre as variedades linguísticas e o prestígio que a língua padrão tem sobre a língua não padrão. Após ler esses dois fragmentos, nós temos a seguinte questão. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Resposta certa, letra C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Observe, pessoal, que este texto foi publicado numa revista destinada a professores. Então, por isso, já é esperado que se use uma linguagem mais formal, mais técnica, devido ao meio onde ela foi publicada e também ao público a quem ela se dirige. Para ser linguagem regional, teria que ter algum traço específico de alguma região do Brasil. Por exemplo, alguma palavra que indicasse que aquele texto foi escrito por um mineiro, ou por um gaúcho, ou por um carioca, e a gente não observa isso. Também não é um texto literário, porque não se trata de uma poesia, de um romance. Também não observamos expressões coloquiais, que são expressões típicas da linguagem informal. E também não observamos nenhum traço de oralidade, que também está relacionado à língua informal. Portanto, reforçando, é a letra C. A próxima pergunta diz o seguinte: a partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que uma língua é, letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Conforme nós observamos no texto, o autor diz que a língua padrão é a variedade mais prestigiosa, ou seja, que tem mais prestígio, mais valor social. Portanto, resposta certa, letra A. No número 2, nós temos um texto que diz resumidamente o seguinte, que a variação, ou seja, as mudanças que a língua sofre dentro de uma sociedade é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Existe o grupo dos jovens, o grupo dos velhos, existe o grupo das pessoas que habitam uma determinada região, por exemplo, Minas Gerais, e o que habita outras regiões, né? O grupo daqueles que têm uma determinada profissão, que tem uma determinada classe social e assim por diante. Por isso, a língua é tão diferente, tão variada, porque as pessoas são muito diferentes, as situações sociais são muito diferentes. E lá no finalzinho ele fala o seguinte, que as variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Diante dessa leitura, é citada a seguinte pergunta: qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? Uma possível resposta, pessoal, é essa aqui, ó. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Na questão 3, nós temos uma tirinha que diz o seguinte: por que o Senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor, publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e acrescentar, e suprimir e reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar e reescrever. Após a leitura, temos a seguinte pergunta: a norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio, alternativa B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Observem, pessoal, que quando ele utiliza
o pronome oblíquo no fragmento escrevê-lo, nós observamos aí variante linguística ligada à norma padrão, ou seja, a linguagem formal. Ninguém fala escrevê-lo, normalmente a gente fala escrever ele, não é? Escrever o livro, escrever ele, mas para escrever a gente utiliza a norma padrão, utilizando aí o pronome oblíquo, escrevê-lo. Então essa é a alternativa certa, que representa a norma padrão da língua portuguesa. Bem, gente, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, entre em contato e continue firme nos estudos em casa. Até a próxima semana. Um abraço.